História, ofício e método. Meus caros, essa disciplina abre o nosso curso de História, tá? E eu vou contar um segredo para vocês, tá? Não espalha para os outros professores que eles podem ficar com inveja disso. A disciplina de História, teorias da História também, são as principais, as mais importantes do nosso curso. Vocês vão ver História antiga, História medieval, elas são muito importantes. História do Brasil, claro, História do nosso país, fundamental para entender os problemas atuais, conhecer o passado para entender os problemas atuais, e criar perspectivas de futuro. Todas as outras áreas da história são muito importantes, mas historiografia, teoria da história é muito importante. Aí você deve estar pensando já, né? Esse professor aí está falando que é a mais importante porque é a especialidade dele. Desde lá da graduação, passando pela especialização, pelo mestrado, pelo doutorado, ele estudou historiografia, ele estudou história da filosofia, ele pesquisou história das ciências. Deve ser por causa disso? É também, não vou mentir para vocês, é porque é minha especialidade também. Mas não é só por causa disso, é porque na disciplina de historiografia, a gente aprende como se produz a história. E a história da nossa profissão. Como se já produziu a história, quais são os métodos, quais são as técnicas para produzir aquilo que a gente estuda em História do Brasil, em História Antiga, em História Medieval. Como aqueles textos foram produzidos para chegar até nós, né, para chegar para o público, para chegar nos livros didáticos. Tá? Então, a historiografia é a disciplina que a gente estuda como que nós fazemos o nosso trabalho. Tá? Vamos parar com as anedotas e dar uma olhadinha no quadro para a gente ver uma definição mais precisa. Sobre isso. O que é historiografia? Primeira coisa que a gente tem que notar aqui é o problema das palavras que sempre acontece, tá? Historiografia, quando você vai ouvir ao longo da aula, produção historiográfica. O que significa produção historiográfica? São os textos de história que já foram feitos, né? O texto que tem conhecimento histórico. Você vai ouvir também operação historiográfica. O que é operação historiográfica? É o processo de produzir o conhecimento histórico, o processo de produzir o texto histórico, texto que fala sobre a história. Né? Mas a nossa disciplina historiografia, quando é a disciplina, significa a história da história, como eu aponto no quadro. Tá? Então, o que é historiografia? O estudo da história, a história da história. Tá? Mais um problema aqui linguístico também. Repare que essa história aqui, olha, tá com H maiúsculo, porque a gente tem que separar história vivida, tudo que aconteceu no passado, em todos os lugares do mundo, e a história como ciência, como disciplina acadêmica, disciplina escolar. Aí a gente põe o H maiúsculo, que, ou seja, é o conhecimento histórico que a gente produz sobre o passado, tá? Então, a historiografia como disciplina, como área de estudo dentro da história, estuda tudo o que se já produziu de conhecimento histórico e como se produz esse conhecimento histórico. Né? No quadro eu trago alguns pontos. Né? O que a gente vai estudar quando se estuda a história da história? Né? A gente pode estudar os autores, os vários autores, desde lá de trás de Heródoto, na história antiga, até os autores mais atuais, mais populares dos últimos anos. Né? Os objetivos, para que eu produzi história? Para que um historiador, na época do Luís XIV, rei da França, no regime absolutista, ele escrevia história? Para enaltecer o rei. Né? Então, hoje, a gente escreve história para enaltecer reis? Será que é o mesmo objetivo hoje? Não, né? Então, uma das outras coisas que a gente estuda também são as vertentes teórico-metodológicas. Quais são as técnicas, quais são as ferramentas que se utiliza para produzir o conhecimento histórico? É uma concepção cultural? É uma concepção marxista? É uma concepção historicista? Quais são as técnicas, os conceitos de produção da história? A gente estuda isso em historiografia.
Tá? E, finalmente, a relação com a sociedade, ou seja, cada época, né, nós, historiadores, o nosso conhecimento histórico ele vai fazer uma certa relação com a sociedade, ele vai servir para alguma coisa naquela sociedade. Na historiografia, a gente tenta estudar tudo isso. Então, ao longo da nossa disciplina, essa primeira disciplina, a gente vai tentar verificar como em cada época, alguns autores, a gente não consegue trabalhar todo mundo, né? Estudaram, produziram conhecimento histórico, que técnicas que eles utilizaram. E qual que é a relação desses historiadores, dessas técnicas, dessa história que foi produzida, com a sociedade que está em volta dele. Então, essa é por isso que eu brinco, essa é a principal disciplina, porque aqui a gente vai entender as ferramentas para, no futuro, você também poder produzir história. Michel de Certeau e a operação historiográfica. Para a gente começar os estudos em historiografia, ou seja, os estudos na história da história disciplina, né, a gente precisa ter uma chave de leitura. Como assim, professor, uma chave de leitura? Ter um jeito de analisar, uma metodologia para pensar a história da história. E um dos principais pensadores nessa área é o Michel de Certeau. O Michel de Certeau foi inúmeros, eu trago no quadro para você a imagenzinha dele, né? Esse aqui é o Michel de Certeau, é um francês, né? Infelizmente já falecido, viveu de 1925 a 1986, né? E a grande pergunta que ele fez ao longo da carreira dele é como fazer historiografia, ou seja, como estudar a história da história. Esse personagem da história, né, da historiografia, o Michel de Certeau, é um grande pensador. Olha, ele foi de tudo. Ele era um jesuíta que estudou filosofia, psiquiatria, psicologia, história, epistemologia. Ele tem um conhecimento muito vasto e ele desenvolveu um método para a gente estudar a história da história. E é esse método que a gente vai aplicar ao longo da nossa aula. E é um dos principais, a base para todos os estudos nessa área, tá? Que até os dias de hoje tem coisas mais complexas atualmente, mas ele dá base para essas discussões. No quadro, eu trago para você o esqueminha do que ele chama, antes de tudo, a operação historiográfica, ou seja, o processo de nós, historiadores, produzirmos o conhecimento histórico, produzirmos a história antiga, a história medieval, os conteúdos, né? Como que nós fazemos isso? Ele vai falar aqui que é um processo, da mesma forma, eu gosto de usar a metáfora do carpinteiro, da mesma forma que um carpinteiro trabalha a madeira para produzir uma cadeira, o historiador trabalha a memória, os vestígios do passado, para produzir história, para produzir um conhecimento que serve para os dias atuais. Tá? E para a gente entender esse processo, o Michel de Certeau fala que a gente tem que estar atento a 3 coisas, basicamente. 3 coisas que se articulam para produzir o conhecimento histórico, a história. Primeiro, o lugar. De onde determinado historiador está falando, tá? Por exemplo, um historiador lá do século XVII, né, ele vai ser um funcionário do rei. Ele vai produzir aquela estrutura ali da monarquia, por exemplo, francesa, né, com Luís XIV, que produz, que cerca esse historiador do século XVII. E essa estrutura vai forçar esse historiador a pensar determinadas coisas, vai colocar determinados problemas, determinadas preocupações para esse historiador do século XVII. Ele vai se preocupar em demonstrar como o rei é divino, como o rei é majestoso, porque essas são as questões que estão circulando ali no lugar social da qual esse historiador faz parte. No século XIX, a gente vai ver que os historiadores eles têm outras preocupações, em como que a sociedade nacional, a comunidade nacional. Eu preciso contar uma história para explicar de onde veio o Brasil, a nação Brasil, por exemplo.
né? Então o lugar é o lugar, quando a gente estuda a história da história, a gente tem que entender em que lugar determinado historiador está falando. Tá? Outra coisa que a gente tem que estar atento, que eu trago no quadro, é a prática. Quais são as técnicas que o historiador está utilizando para produzir o conhecimento histórico? Quais são os conceitos? Qual é a concepção teórico-metodológica? Que tipo de fonte ele está usando? Ele está usando só fontes imagéticas de imagem? Ele está usando só fontes escritas? Ele usa computador para processar dados em massa. Então, a prática é a ferramenta que o historiador usa, as ferramentas, os conceitos, para transformar os vestígios do passado em conhecimento histórico. A gente tem que estudar essas ferramentas também. Cada época, cada lugar vai favorecer uma determinada prática, um determinado conjunto de ferramentas. Tá? E, finalmente, a escrita. Depois de você processar os vestígios, você coloca isso, produz alguma coisa, né? Cria um material, um conhecimento histórico, que é a escrita. Ela não precisa estar necessariamente escrito em texto, né? Pode ser em imagens, pode ser em slides. Mas, de qualquer forma, o Certeau chama atenção que sempre que um historiador produz o conhecimento histórico, a primeira coisa que ele faz é criar um sentido para a nossa vida. Tá? Mesmo que você estude lá sobre a Grécia Antiga, né? O que aconteceu na Grécia Antiga? Ao entender o que aconteceu na Grécia Antiga, a gente espelha o nosso presente, a gente cria um sentido para a história até o nosso presente. Mas mesmo que, aí você pergunta, mas eu só estou falando da Grécia Antiga, eu não estou falando dos dias de hoje. Mas sempre surge comparações, por exemplo, da democracia na Grécia Antiga com a democracia atual. Sempre que nós produzimos o conhecimento histórico, fazemos a escrita, né, o produto final, nós criamos um sentido para a história, um sentido para as nossas vidas, que abre uma perspectiva de futuro também. Ajuda a entender o presente e abre uma perspectiva de futuro. Tá? Ou seja, lá no quadro com esse círculo, ele de certa forma ele se fecha, né? Porque o nosso produto aqui do nosso conhecimento volta a afetar a nossa vida atual, o nosso lugar de produção. Tá? Se um historiador, lá vamos voltar para o século XVII, né? Um historiador da realeza, escreve um texto sobre as origens da dinastia do Luís XIV, ele, depois que ele produzir esse texto, contar essa história, vai afetar o lugar de onde ele está falando, a própria sociedade. As pessoas vão achar mais maravilhoso ainda esse Luís XIV. Né? A mesma coisa vai acontecer no século XIX. Quando os historiadores contam a história da formação da nação brasileira, por exemplo, né, as pessoas, a sociedade, que estava preocupada com isso, né, querendo saber sobre a nossa história da nação, ela vai saber, nossa, a nossa história nacional é essa, e vai agir a partir disso. Tá? Então, todo o lugar de onde o historiador está falando, os métodos que ele usa para produzir o conhecimento histórico e o produto final, a escrita, que dá um sentido para a vida, né, para a nossa vida, eles se articulam. Tá? E para a gente entender a historiografia, a história da historiografia, a gente tem que pensar todos esses elementos. E no final das contas, para que a gente faz isso, professor? No quadro, eu trago para você. Para conhecer a alteridade. O que é alteridade? O conhecimento do outro, o conhecimento do diferente. Para o Michel de Certeau, isso é fundamental na história. Tanto na história mesmo, a história antiga, a história medieval, a história do Brasil, mas também para a história da história. Né? Vamos conhecer o outro. Para quê? Para melhorar nós mesmos. Olha aqui essa frase maravilhosa, eu gosto muito dela. Ó. Parece-me que, ao explicitar as diversas formas de fazer história, e ao ficarmos espantados perante elas, podemos convertê-las em surpresas que se tornam maneiras de se desprender de si mesmo. Ou seja, eu vou estudar as diversas formas de se produzir história para estranhar mesmo, para achar, nossa, foi diferente do que se faz hoje, né? Será que o que eu faço hoje pode ser diferente também? Então, é a alteridade, conhecer o outro para conhecer melhor a si mesmo. Isso é função da história e também da historiografia, ou seja, da história da história.
Historicismo alemão. Muitos historiadores dizem que a história-disciplina começa com o historicismo. Tá? E não deixa de ser verdade, de certa forma. Você vai me falar, não, professor, mas tem um Heródoto lá escrevendo história. Sim, mas é outro contexto, é outro lugar social. Tá? Foi com o historicismo no século XIX que vai surgir a história como disciplina escolar e como disciplina acadêmica. Vai surgir métodos de produção da história, ou seja, práticas, ferramentas de se produzir o conhecimento histórico, institucionalizada nas universidades e ensinada, o conteúdo ensinado nos colégios. Tá? Então, a história como uma disciplina vai surgir ao lado do historicismo. Então, afinal de contas, o que é esse historicismo? Eu trago no quadro, antes de tudo, o contexto sociocultural do século XIX, onde emerge essa vertente historiográfica, esse jeito de se produzir história que nós chamamos de historicismo, ou também escola metódica. Escola metódica se usa mais para a França, enquanto o historicismo se usa mais para a Alemanha, mas é a mesma coisa, não muda muito. Qual é o contexto? Bom, o primeiro ponto desse contexto é o Hegel, tá? O grande filósofo que ele está produzindo nesse momento, um pouco antes, né, mas mais ou menos aí, né, junto com o surgimento do historicismo, uma teleologia da história e a questão da razão. Tá? O que o Hegel está produzindo ali? Ele está tentando demonstrar que a história humana ela é teleológica. O que significa isso? Ela tem uma direção, ela tem um sentido. Nós caminhamos de forma progressiva rumo a alguma coisa. Rumo ao quê? Guiados pelo quê? Pela razão, tá? Pelo conhecimento, pelo entendimento da ordem do mundo. Tá? O ser humano vai aprendendo como o mundo funciona e vai agindo sobre esse mundo para torná-lo ele cada vez melhor, por meio do pensamento, por meio do conhecimento. Eu conheço o mundo e tento transformá-lo para ele ir progredindo rumo a um mundo cada vez melhor. Ou seja, Hegel produz uma filosofia da história que dá um sentido para a história. Os historicistas não acreditam nisso. Eles acham que isso é especulação simplesmente. Calma, vamos ver mais um ponto desse contexto aí. Outras pessoas estão falando outras coisas sobre a história, que eu trago no quadro para você. Além do Hegel, que produz essa ideia de que a história está progredindo, sempre melhorando, baseado na ação do conhecimento humano, nós temos os positivistas, que pensam, ou o positivismo, é muito baseado nas ciências naturais, que tentam produzir uma história pensando as leis gerais que regem a história e o determinismo. Tá? Ou seja, esses pensadores positivistas, que também estão ali no século XIX muito presentes, eles olham para a história e procuram verificar se tem uma lei, assim como você encontra na matemática, nas ciências naturais, né? O quadrado dos catetos, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, uma lei, uma regra que imutável, né? Da matemática que serve para a geometria. Né? Eles estão procurando isso também na história. Como assim, professor? Eles procuram assim, ó, quando acontece o fato A, automaticamente é uma lei, vai acontecer o fato B. Normalmente, eles procuram um certo determinismo geográfico, um determinismo racial. Certamente você já deve ter ouvido isso como de forma anedótica hoje em dia. Por exemplo, o Brasil é um país de festa e que não se desenvolve industrialmente porque aqui é um país tropical, quente. Tá? Então, se é um país tropical e quente, fato A, diretamente, determinantemente, como uma lei, será um país muito mais festeiro, não será um país industrializado. Agora, uma Alemanha, uma geografia fria, né, um ambiente temperado, não, ali, fato A vai gerar o fato B, um país altamente industrializado. Eles usavam essa noção também para a raça, né? O que trazia um enorme preconceito racial. A África, porque era formada
massivamente de negros não se desenvolvia. Então, tem toda essa característica bastante preconceituosa, racista, no pensamento positivista. Os historicistas, não. Os historicistas estão preocupados com outra coisa. O que eles estão preocupados? Com o problema daquele momento deles que eu aponto no quadro agora, que é a formação das instituições nacionais. Nesse momento está surgindo vários países no mundo, mais do que isso, nações. Pessoas que acreditam ser uma comunidade só e que, por ser uma comunidade só, dominam um território, tá? E tem uma história própria. É o caso do Brasil independente. O Brasil ficou independente no século XIX, e ele precisa contar uma história de quem é o Brasil. Os historicistas estão preocupados em explicar o que é o Brasil. Tá? Aqui nós vamos ter o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que terá muitos historicistas ali preocupados em contar a história do Brasil, em criar uma comunidade, uma nação brasileira. A mesma coisa está acontecendo na Itália, que está fazendo suas guerras de formação. A Alemanha, mesmo países como a França, Portugal, Espanha, que são mais antigos, ali que eles estão surgindo como uma nação, com a ideia de comunidade. Só depois da Revolução Francesa que essa ideia vai surgir com força. Não é mais o país dos reis, é o país de um povo único. Não é o rei francês que faz a França, é o povo francês que faz a França. É a diferença de uma monarquia para uma nação, um Estado monárquico para um Estado nacional, certo? E os historicistas estão preocupados com isso. E que tipo de história eles criam para produzir isso daí? Esse conhecimento que vai criar as nações. Eu trago no quadro um grande exemplo, que é o Leopold von Ranke, esse senhorzinho aqui com essa carinha simpática, um grande historicista alemão, talvez o pai do historicismo alemão. Aqui eu trago a teoria do reflexo dele, um resumo da teoria do reflexo, ou seja, de como o historiador deve agir para produzir o conhecimento histórico. Primeiro item, distanciamento. Isso aqui você já deve ter ouvido muito. Na década de 80 isso era muito presente nas universidades brasileiras. Olha, o historiador não pode estudar fatos atuais, ele tem que estudar fatos passados. Só, distância. Se dizia na universidade brasileira que qualquer coisa depois do Império, hein, não era mais história, era sociologia, por exemplo. Tinha essas anedotas. Segunda conceito dele, segundo característica, segundo método dele, que tem a ver com o primeiro, a imparcialidade. Eu mantenho a distância exatamente porque eu tenho que ser totalmente imparcial. Eu não posso fazer juízos sobre o passado, sobre o que aconteceu no passado. Tá? Terceira coisa, a passividade. Eu tenho que ser passivo. Repare que está tudo ligado. Eu tenho que manter a distância porque eu não posso fazer julgamentos do passado. Eu tenho que ser totalmente passivo, ou seja, eu tenho que retratar as coisas tal como aconteceram e ponto. Sou passivo, eu simplesmente retrato o que aconteceu. A partir de onde? Das fontes escritas oficiais, dos textos produzidos pelo Estado, pelos documentos produzidos pelo Estado. Tudo a ver com aquela ideia de formar um Estado-nação, né? E, finalmente, a recusa na existência de leis gerais e especulação. Os historicistas vão ser críticos ferrenhos do Hegel e críticos ferrenhos do positivismo. Porque eles vão dizer, cada nação tem a sua própria história. Não existe uma história universal como queria o Hegel. E não existe leis de funcionamento da história. Tá? Um fato acontece, os fatos são únicos. Eu só posso descrever esses fatos e mostrar o que ele causou. Mas um fato que pode ter acontecido na França e que também, por exemplo, a independência dos Estados Unidos. Aconteceu a independência nos Estados Unidos. É a mesma independência que aconteceu no Brasil? Não. É um fato, independência, mas eles nunca serão iguais. Tá? Então não existem leis que regem a história. Os historicistas estão muito fortes nisso. Então essa é a teoria geral do reflexo. Eu retratar tudo o que aconteceu no passado perfeitamente a partir das fontes oficiais produzidas pelos estados, evitando buscar leis gerais de funcionamento da história e evitando criar um sentido universal em que nós estaremos caminhando para um mundo perfeito, todas as nações exatamente iguais. Não, cada nação tem sua própria história e tem que ser contada de forma precisa, sem juízos, de forma imparcial.
Essa é a perspectiva historicista muito presente no século XIX e, de certa forma, deixou resquícios até o jeito de produzir história nosso, atual. Metódicos franceses. Os metódicos franceses, eles podem ser também chamados de historicistas franceses. Eles têm as mesmas características, a mesma linha de pensamento do Leopold von Ranke, lá da Alemanha. Eles vão ser muito importantes, tal como os historicistas alemães, para produzir a história disciplina como nós conhecemos hoje em dia, né? A história que você aprende no colégio, a história que você está aprendendo aqui na universidade. Sem eles, talvez nem existisse o curso de história na universidade. Sem eles, talvez não houvesse a disciplina de história na escola. Sem essa metodologia, eles são os metódicos, que também podem ser chamados historicistas. É sinônimo nesse caso aqui, tá? Avançando para o quadro, a gente consegue ver o básico aí da escola metódica francesa. Quais são os princípios da escola metódica francesa? Primeiro, reforço da teoria do reflexo, Leopold von Ranke, né? Manter o distanciamento do objeto, né? Estudar coisas que aconteceram no passado, para poder ser imparcial, para ser passivo, simplesmente retratar como um espelho o que aconteceu no passado. Tá? Evitar especulações, evitar buscar leis de funcionamento para a história, simplesmente retratar os fatos e o que eles vão e a ligação entre os fatos, que são sempre independentes e únicos, tá? Outra característica da escola metódica, construção da disciplina escolar e acadêmica, que eu reforço para vocês, foram eles que criaram essa ideia de ter uma disciplina na escola sobre história, de ter na universidade uma faculdade, né, para produzir historiadores, para produzir professores de história. Começa aqui, antes não existia essa ideia. Tá? E, finalmente, qual que é o objetivo desses metódicos? Para que fazer essa história, então? Para que ter história no colégio? Para que formar professores de história, formar historiadores? Tá? Para produzir cidadania e nacionalismo. Para treinar a criança desde pequenininha, por exemplo, no caso aqui deles são os franceses, né? Desde pequenininha para conhecer a história da França, para saber que ele faz parte de uma comunidade, de um Estado nacional, que é o Estado Nacional Francês. A mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. Né? O Instituto Histórico Geográfico do Brasil produziu conhecimento histórico para ser ensinado nas escolas. Em menor escala do que aconteceu na França, né? Porque a educação aqui estava muito menos avançada do que estava na França na época, mas a ideia era a mesma. Em explicar desde criança para os jovens o que é a nação brasileira, o que é a nação francesa, o que é a nação alemã. Mostrar, dar um senso de comunidade, um senso de história comum e único. Porque não vai ter outro povo brasileiro, não vai ter outro povo francês. Não podem ter semelhanças, mas são especiais, são individuais. A ideia de si. Então, o objetivo é criar a noção de comunidade nacional. Para isso que eles usavam essa técnica historiográfica. E os metódicos, né, que eu trago no quadro aí alguns exemplos dele, como o Charles Victor Langlois, o francês, né, Charles Seignobu e o Ernest Lavisse. Então eles estavam se preocupando com isso daí e eles criaram um método que a gente usa até hoje. Não ficamos presos só nesse método, mas nós usamos até hoje, que é o método de crítica documental, básico, para produzir qualquer conhecimento histórico. Tá? E ele tem três processos para a crítica documental. Primeiro, que a gente pode chamar de heurística, que é o levantamento, seleção e arquivamento de documentação. Tá? Buscar documento, buscar fontes, organizar as fontes, guardar nas bibliotecas, nos museus essas fontes. Tá? É muito interessante porque se gastou na França principalmente, mas no Brasil também se gastou muito dinheiro para buscar documentos de vários lugares do mundo, para poder arquivar e depois, a partir desses documentos, dessas fontes históricas, produzir história nesse século XIX, nessa época. Né? E não é à toa que você tem um museu como, por exemplo, o Louvre,
lá na França, que tem fontes históricas de vários lugares do mundo, né? De forma até um pouco ruim, né? Porque tomou fontes históricas do Egito, de vários outros lugares do mundo, mas pelo menos está conservada lá. Então, a heurística é essa, é o levantamento e organização das fontes. Qual que é o próximo passo do trabalho de todo historiador? A crítica externa do documento. Tá? Identificação, originalidade e fichamento. Ou seja, você tem que fazer a crítica externa e descobrir se aquele documento é verdadeiro ou não. Se ele é uma falsificação ou não. Quem produziu esse documento? Quando ele foi produzido? Tá? Fichamento, exatamente catalogar, dizer qual o conteúdo desse documento, quando ele foi produzido, quem produziu. Então, a crítica externa é para avaliar o documento, se ele é original, quem fez, qual é o conteúdo que ele está discutindo. E, finalmente, a parte mais substancial do nosso trabalho de historiador, a crítica interna, que usa a hermenêutica, técnicas de interpretação. É ler a fonte, seja ela uma imagem, seja ela um objeto, seja ela um texto, que é o mais comum. Mas ler, analisar, fazer a crítica interna, extrair dele o quê? As intenções. Quem estava ali querendo fazer o quê? Quais eram as condições da época para a produção desse documento? O que se queria, né, ali? As relações entre o conteúdo daquele documento. É interpretar o texto, é interpretar a imagem, é interpretar os objetos, tá? Para dali, então, produzir o conhecimento histórico, né? No caso dos metódicos, extrair, retratar tal como aconteceu as coisas. Mas esse não é bem mais o nosso caso da atualidade. A gente não acha mais que a gente consegue retratar perfeitamente o passado. Tá? Mas os metódicos no século XIX buscavam isso. E a crítica documental que eles desenvolveram, de certa forma, ainda é fundamental até os dias de hoje. As máquinas do tempo e os historiadores. Eu tenho certeza, se você quer ser um historiador, você não entrou à toa nesse curso. Você já deve ter pensado, em algum momento, poxa, cara, se eu tivesse uma máquina do tempo, pelo menos na infância isso. Ou já viu filme assim, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu podia voltar para o passado, ver tudo o que aconteceu lá perfeitamente e poder fazer a melhor história, escrever a melhor história possível. Isso é um problema. Vamos dar uma olhada no quadro e pensar sobre isso. Uma máquina do tempo resolveria os problemas técnicos dos historiadores? Poxa, a gente sempre falta fonte para saber o que aconteceu no passado, né? Na história antiga a gente sofre muito com isso, medieval, porque os documentos se deterioram, né? Não tem mais a possibilidade da história oral, claramente, não tem ninguém para contar o que aconteceu na época medieval. A vida dos camponeses, que eram todos analfabetos, não deixa nenhum texto escrito. Então, como é que a gente vai descobrir o que aconteceu lá na antiguidade de verdade? Como é que a gente vai descobrir o que aconteceu com os camponeses na Idade Média? Seria tão bom uma máquina do tempo para ir lá ver? Será que isso resolve os problemas dos historiadores? Vamos dar uma olhada no quadro? Eu trago aqui duas perspectivas, tá? Vamos pensar o historicismo e a escola metódica. Para eles, uma máquina do tempo seria legal? Bom, eles entendiam que a história como representação fidedigna do passado. Tá? A teoria do reflexo. O historiador simplesmente reflete o que aconteceu no passado. Retrata tudo tal como aconteceu no passado. E então apresenta simplesmente de forma imparcial, com distanciamento, sem fazer juízo de valor das coisas que aconteceram, simplesmente retrata. Eu acho que uma máquina do tempo aqui seria muito interessante, resolveria o problema. Eu vou lá, vejo e escrevo o que eu estou vendo. Pronto, acabou. Mas os historiadores de hoje em dia ainda acreditam nesse poder mágico dos historiadores? De retratar as coisas tal como aconteceram? Não. Por exemplo, a gente pega o pensamento do Michel de Certeau, que tenta explicar como a história é produzida, e ele vai dizer o quê? O lugar social de produção é fundamental. De onde o historiador está falando? Tá? Ou seja, cada época e sociedade apresentam um problema para o historiador. Não dá
para escrever. Os historiadores atuais não acreditam que conseguem simplesmente retratar o passado, até porque aconteceu muita coisa no passado, né? Não dá para você retratar tudo. Infinito, praticamente, todos os lugares em todos os tempos. E por outro lado, é a sociedade atual, é o lugar de onde nós estamos falando hoje, que coloca determinados problemas para a gente. Tá? E aí, a partir desses problemas, a gente olha para o passado e fala: eu tenho que estudar isso e isso aqui. Por exemplo, no século XVII, um historiador jamais estudaria questões sobre o racismo e escravidão. Hoje em dia é uma pauta fundamental, porque no século XVII não era um problema a escravidão, o racismo não era um problema para os historiadores da época. Para os historiadores de hoje é um problema. Então, a máquina do tempo não resolveria o problema. A gente estaria toda vez voltando no passado para reescrever. Tá? Porque a gente parte de questões do nosso presente, do nosso lugar social. Tá? Mas, na perspectiva dos historicistas, talvez uma máquina do tempo resolvesse. Vamos concluir a nossa situação problema? Opa! Aqui, ó. Na concepção historicista ou metódica de história, uma máquina do tempo definiria a cientificidade da disciplina. Ora, se eu posso voltar no tempo, ver exatamente o que aconteceu, eu retrato exatamente o que aconteceu, ótimo, é super científica a nossa ciência agora. Ela é perfeitinha, tá? Na concepção contemporânea de história, uma máquina do tempo teria pouco impacto na cientificidade da disciplina. Por quê? Porque não adianta, eu vou voltar lá, vou retratar, ok. Mas daqui a pouco eu vou ter que voltar de novo para ver, porque eu estou com outra preocupação, estou com outro problema para ser estudado. A nossa cientificidade, o que faz da história uma ciência hoje, é o método. É a gente ter uma teoria, um conceito, um problema para ser estudado. E aí a gente vai, analisa as fontes e resolve esse problema a partir de um método, que depois vai ser debatido pelos colegas, vai ser debatido pela sociedade. Então é diferente. Uma máquina do tempo para o historicista seria maravilhoso. Para nós, hoje em dia, ajudaria, mas não garantiria que a história seria uma ciência perfeita. Momento de interação. Uma perguntinha para reflexão. Os pensadores do século XIX foram ingênuos e prejudiciais para a reflexão histórica, para o pensamento histórico? Pensa aí, diz para mim. Você acha que o pessoal lá do século XIX fica com essa ideia de retratar a história tal como aconteceu? Né? Será que eles eram bobinhos? Será que eles foram ruins para o conhecimento histórico? Pensa sobre isso, eu já volto.
voltamos. E aí, pensou? Né? Será que aqueles historiadores do século XIX, né, o Charles Seignobu, o Leopoldo von Ranke e tantos outros, eles eram ingênuos, eles acabaram prejudicando a história, o conhecimento histórico, essa ideia de retratar o passado tal como aconteceu, de forma totalmente imparcial? Não, né, gente? Eles estavam produzindo história de acordo com o pensamento da época deles. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Cada época vai produzir história de uma determinada forma, a partir de uma determinada perspectiva, com determinados objetivos, para responder problemas da sociedade daquela época. Tá? Eles não eram ingênuos, eles estavam dentro da sociedade que eles viviam. Tá? E, mais do que isso, eles desenvolveram a crítica documental, por exemplo, que é o como que nós